Olá, tudo bem contigo? Eu sou Jorge Reis, sou psicoterapeuta e especialista em leitura corporal comportamental. A ideia desse encontro aqui hoje é dar sequência a uma minissérie, sobre leitura corporal. São informações básicas de como identificar os caracteres de personalidade de uma pessoa, que são 5. E em cada módulo nós vamos estar falando sobre um deles. Já temos o esquizoide, o oral, o terceiro, que é o que vamos falar agora, é o psicopata, o quarto é o masoca, que é o masoquista, e o quinto é o rígido. Sendo que é bom ficar claro que eu estou falando de traço de personalidade, caracteres de personalidade. Em momento nenhum, aqui eu vou estar fazendo referência a algum tipo de patologia clínica, como um transtorno de personalidade. Nós vamos a vida toda aqui estar falando apenas de traço de personalidade. Que história é essa que eu sou psicopata? Calma, você não é psicopata. Você não tem o transtorno de psicopatia, no caso, Mas você tem o traço de personalidade psicopata. A quem diz que eu tenho? Você tem porque não existe um ser humano sequer que não tenha. Ou seja, é como se nós já nascêssemos meio que com a base. Sendo que o psicopata em si, como transtorno, ele, vou fazer uma analogia que é como se fosse um ser humano que veio com defeito de fábrica. Eu já comentei sobre isso antes. Como assim defeito de fábrica? Eu sou anormal? Não, calma. A questão é o seguinte, quando eu falo defeito de fábrica, é porque no elemento que tem o transtorno de personalidade psicopata, ele é um cidadão que nasceu carente de uma substância no seu cérebro, ou pelo menos com a deficiência cerebral na condição de produção dessa substância chamada serotonina, que ela é capaz de, a produção, a pessoa que tem essa substância em produção normal, ela consegue sentir o outro, sentir a dor do outro, se colocar no lugar do outro, É uma questão de bom senso, de ser humano. Eu estou usando uma linguagem bem popular, bem básica. Por quê? Porque essa conversa que eu estou tendo aqui, essas informações, eu estou colocando elas aqui porque eu preciso que ela seja para uso mais popular possível, para uso doméstico, sabe? Para você que quer entender melhor o seu cônjuge, quer entender melhor o seu patrão, o seu irmão, o seu colega, seu namorado, seja lá quem for que você se relacione, para evitar determinados conflitos, que normalmente aquilo rende e acaba chegando normalmente, infelizmente, ao fim do relacionamento, por conta de falta de compreensão de como o outro funciona. Porque depende de algum tipo de comportamento que normalmente tende a evoluir, acaba que você, ao invés de entender que ele está fazendo aquilo ali por conta do traço de personalidade dele, você pode passar a entender que ele está fazendo de forma proposital, porque ele sabe que você se chateia com esse tipo de coisa e ele continua fazendo, e no entanto pode apenas ele estar sendo uma vítima do traço dele por estar na dor. Porque quando o traço está no recurso, normalmente é bom para os dois. Ou seja, o traço existe justamente para lhe dar capacidade, lhe projetar para cima, para frente, entende? Por quê? Porque é um recurso. Mas a maioria dos traços, quando ele está na dor, ele acaba invertendo o efeito, como inclusive é o traço de psicopata. É o terceiro dos 5 traços que todos nós temos, todos eles. Que bom, inclusive, que somos, que tem essa composição dos 5, Porque em dados momentos a gente vai poder usar o recurso de cada um. Sendo que, fisicamente, é possível identificar qual é o seu maior traço. Qual é o traço que você mais se identifica? Qual é o traço que está em você em maior proporção? Ou seja, você está inclinado, ligeiramente inclinado, a ter um comportamento mais voltado para aquele traço. Sendo que você sempre vai ter todos os outros. Entende? Em dado momento, ele vai fazer valer a presença dele. Ah, mas meu traço de oralidade é bem pequenininho, eu estou vendo que eu quase não tenho. Pois é, você pode até quase não ter, mas está lá. Você faz, esse cara nem parece um cara, sei lá, de boa índole. No entanto, falou uma coisa ali que até contrastou um pouco com o jeito que ele costuma apresentar para todo mundo aqui. Por quê? Porque existe lá uma parte de oralidade dele. O oral, ele é mais humano, sabe? Ele é mais afetivo. Ao contrário do psicopata, que é mais razão, o oral, ele é mais emoção. Entende? Por isso é interessante o fato da gente ter os 5 traços de personalidade. Porque em cada momento que você se encontrar, você vai usar aquela ferramenta favorável.
O traço de personalidade psicopata, existe um período em que ele é gerado na pessoa, como todos os traços. Existe um período chamado período de mielinização do traço. É onde a sua coordenação motora ela começa a ser estruturada, né? Nós temos lá a coluna vertebral, que pega do crânio até a pontinha lá onde é chamada de área sacral, e em cada período da sua vida ela vai mielinizando uma parte da espinha dorsal até chegar na última parte. Então o esquizoide ele tem um período de mielinização na parte do cérebro, né? Por isso ele é um exímio pensador, criador, né? Um grande analítico, né? Para questões mais difíceis, onde dependa de uma certa criatividade, uma certa atenção. Aí vem o oral, que já pega ali a parte cervical, né? E hoje a gente vai falar do psicopata, que a área de mielinização dele é a parte torácica. Essa parte torácica, como o processo de mielinização ele pega do centro para as laterais, cada vez que ela vem do cérebro descendo a coluna mielinizando, a criança vai ganhando sustentação no seu corpo. Por isso você coloca às vezes a criancinha lá na cama e você percebe que ela está meio, mãe, a cabeça dela ficou tortinha, e desde aquela hora que eu achei que ela ia consertar, não consertou. Por quê? Porque ela ainda não tem total sustentação na parte do pescoço, né? Vai passando ali 2, 3 meses, você já percebe que ela está lá na cama, daqui a pouco você abre a porta, ela já dá aquela viradinha para você, e você, mãe, ela me olhou e tal, entendeu? Então já vai começando a perceber que ela já vai ganhando sustentaçãozinha ali no pescoço, né? Você já não precisa estar com ela deitadinha e segurando a cabecinha ali, porque percebe que ela já está meio que se esforçando para levantar a cabecinha assim para olhar alguém. Então, no que vai baixando ali para o período, para o estágiozinho ali que é referente à oral, aí você percebe que essa parte dos ombros aqui já começa a ficar mais durinha, mais forte. Então ela já tem ali o pescocinho e a parte do ombro aqui também já funcionando, né? A partezinha ali dos braços, você vê que ela já tem facilidade de ir lá pegar e brincar com o pezinho e tal, né? E aí vai. De repente, na parte do psicopata, que já é a terceira etapa aí um pouco mais longa, né? Que seria ali a parte torácica. Então você percebe que ele já começa a ter o corpo já mais durinho. Quando é que isso acontece? Normalmente ali é já a partir de 1 ano de idade, né? Ou ali, por isso que normalmente a criança não anda antes do 1 ano de idade, salvo algumas exceções, claro. Tem criança com 9 meses já está querendo dar os passinhos, mas no geral ela vai tendo ali aquela coordenação light, né? Vai se arrastando e tal, mas ela não tem sustentação, ela não tem a coordenação motora. Quando a criança ela está no período de mielinização ainda da oralidade, ela vai se arrastar, né? Ela já começa a levantar os pezinhos, tá os pezinhos para trás, como quem diz assim, nossa, eu quero sair daqui dessa cama, eu quero andar, todo mundo está andando. No período do psicopata, ela já começa a dar os primeiros passos dela. Por quê? Porque já começa a dar estrutura à espinha dorsal e ela já começa a ter um certo controle dos ombros e do corpo. Então ela já consegue equilibrar um pouco mais utilizando as pernas para dar aquelas caminhadinhas básicas até ir pegando o ritmo. Ou seja, de 1 ano até mais ou menos 2 anos, 2 anos e meio, o período de mielinização do traço do psicopata, ele está em andamento, cada vez ficando melhor, entende? Então, aí o que acontece? Como é que ele gera esse comportamento? Quando ele começa a andar, que ele vai pegando nas coisas, e aí a mãe vem de lá e, opa, não pode mexer não, a mãe bate na mãozinha de neném, não pode. Aí ele vai lá e bota ele sentadinho, brincando com os brinquedinhos ali. Aí pensa que não, você dá uma vacilada quando olha, opa, vai pra onde aí, vem pra cá. Não, aí não que cai. O centro aí tem coisa de vidro em cima, não pode não, aqui não pode. Não, ó, mamãe bate na mãozinha. Aí ele volta e fica cá. E ele vai percebendo que é preciso negociar. Que fulano chega e pega, Beltrano chega e pega. Mas por que eu não posso pegar? Aí ele começa a observar. Muito raramente, um detalhe importante, muito raramente, o traço de personalidade principal do ser humano psicopata vai estar no primeiro filho. Ele vai ter, mas provavelmente, talvez com um esquizoide, com um oral,
embora tenha o traço de personalidade psicopata, mas não em ascendência. Mas, provavelmente, o segundo filho vai ter esse traço de personalidade em alta. Por quê? Porque ele começa a observar o irmão. Ele começa a aprender com os erros do irmão. Sabe, aquela hora que o irmão se expõe para conseguir alguma coisa e ele ouve o não. Aí ele, ó, pegou? Já sei. Se fizer assim, ele não dá, ele não consegue. Então eu já sei que assim não pode ser feito. Aí, volta e meia, ele foi lá e conseguiu. Ele, ó, como é que consegue? E ele vai, naquela observância toda, ele vai enriquecendo o seu arquivo, né, de táticas. Né? Ele vai acumulando conhecimento, experiência, observando, e aquele menininho comportadinho, tal, que começou até de certa forma obedecer, mas agora ele começa a observar e vai desenvolvendo uma alta capacidade de negociação. Por quê? Porque quando ele quis fazer alguma coisa que alguém inibiu ele começou a desenvolver a capacidade de negociar. Por quê? Porque ele mesmo assim queria aquilo ali e ele viu que para ele conseguir ele tinha que dar algo em troca. Então ele começou a desenvolver essa capacidade analítica, sabe? Então o que acontece? Ele começou a entender que tudo na vida tem seu preço. E isso o tornou um cara, de certa forma, ético e justo. Eu considero o traço de psicopata um dos mais éticos e justos. Por quê? Porque uma forma do psicopata demonstrar o seu amor é cumprindo com o seu dever. É protegendo, é pagando as contas, pagando a despesa, que ele sabe que é de responsabilidade dele. Então ele não deixa faltar, ele não deixa sem escola, ele não deixa sem comida, ele não deixa sem o teto. Um ascendente em psicopatia separou da esposa, ele não deixa o filho desamparado. Ele provavelmente ele vai fazer o possível para aquele garoto não pagar a conta que é dele, ou possivelmente da mãe. Se precisar, ele vai bancar a mãe em função do garoto, mesmo não querendo mais nada com ela. Entende? Então, aquela história de você vai num semáforo, né, vai numa rodovia, numa estrada, e aí dentro da cidade você para num semáforo. E de repente vem aqueles flanelinhas, né, que fica no semáforo, com o vasinho de detergente com água e um rodozinho pequeno e tal. E ele vem, de longe, ele já joga água no para-brisa. Às vezes o para-brisa nem está sujo, mas ele joga água, que é para poder limpar, para você dar uma moedinha. Mas você já sabendo que aquilo vai acontecer, quando eles estão vindo de lá, você já fica preparando para dizer para ele não jogar. Por quê? Porque se ele jogar, provavelmente você vai se sentir na obrigação de dar uma moeda para ele, mesmo que você não tenha mandado ele jogar. Entende? Justamente porque você entende que ele gastou um pouco do material dele, que ele está ali porque precisa e tal, aquela coisa toda. Naquela hora você vai se desprender do amor a R$2 ali, R$1, seja lá quanto for, e vai, então aqui, ó. Entendeu? Para você ter a sensação de que você não se aproveitou do benefício e não deu nada para ele. Por quê? Porque queira ou não queira, o seu vidro vai ficar mais limpo. Entende? Então não houve uma sagacidade, não houve um prejuízo para aquela outra pessoa em seu benefício. Tudo que você não quer é ficar devendo o favor. Entende? É deixar rastro. Então, aí mais ou menos uma característica positiva do traço de psicopatia. Certo? Então, o psicopata, ele é também um grande negociador. Ele é um elemento assim que, sabe, ele consegue olhar o outro praticamente pela alma. Ele consegue avaliar, analisar o elemento com 2 minutinhos conversando com ele. E aí ele consegue mais ou menos deduzir o ponto fraco daquela criatura, aonde ele vai poder investir, fazer as investidas dele de argumentos sobre aquela situação, para poder levar vantagem na negociação. Então, por isso ele é um grande negociador. O corpo dele é mais quadrado, sabe? A largura do corpo dele em cima, ele é mais ou menos igual ao corpo dele embaixo, só que se assemelha a um cone, porque as pernas dele normalmente não costumam ser grossas. Então ela vem e chega aqui, levemente, chega aqui e ele começa a afunilar nas pernas. Então,
Por isso é comparado ao cone de cabeça para baixo, um triângulo de cabeça para baixo, em função disso. Sempre que ele está falando ou explicando alguma coisa, ele usa muito gesticular. Mesmo que ele esteja falando com alguém no telefone, ele costuma estar aqui. Ah, rapaz, aquele negócio, aquele cara lá, rapaz. Rapaz, o cara veio, mas o cara foi passando por dentro dos buracos assim, foi parecendo que o cara está junto de você, vendo dele, né? Vendo o que você está fazendo. Então é comum, por quê? Porque as mãos, dessa forma, é uma forma dele conseguir meio que manipular a pessoa. É como se ele estivesse usando meio que uma forma hipnótica, ali utilizando as mãos para mostrar um certo controle. Isso funciona também no contato presencial. Ele costuma, quando ele se aproxima de alguém, vai lá e dá a mão para a pessoa. Como é que vai, rapaz? Tudo bem? Dá aquela puxada. Normalmente ele costuma dar aquele abraço. E aí, rapaz, como é que você tá, rapaz? Tudo bem? Poxa, você sumiu, rapaz. Passando aquela afetividade. Naquela hora, ele vai observar a reação da pessoa. Entende? De acordo com a reação dele, ele já vai soltar a pessoa e sentir se ele está receptivo, se ele está favorável à negociação naquele momento e tal. Entende? Porque ele já fez a avaliação naquele primeiro contato. Entende? Então, é o elemento que quando ele vai olhar para a pessoa assim, ou qualquer coisa, ele vai sempre usar aquele olhar avaliador, aquele olhar assim, mais como se estivesse escaneando, pegando alto e fazendo aquele olhar clínico, sabe? O sorriso dele é aquela coisa onde ele tem aquele sorrisinho meio debochado, ele sempre dá uma puxadinha no cantinho assim sabe, aquela coisa assim como se fosse irônico. É como se dissesse assim, eu sei como é que a coisa está funcionando ali, sabe? Então, por quê? Porque ele desenvolveu essa capacidade, essa autocapacidade de avaliação. Então ele se sente bom nisso e realmente, na maioria das vezes, ele é bom nisso aí, né? Então, na verdade, os olhos normalmente são olhos mais miudinhos, né? Ele não tem olhos grandes igual o esquizoide, né? O queixo dele costuma ser mais pontiagudo, né? Aquele queixo mais fininho e puxadinho para frente, né? No caso aí, o elemento, ele tem assim aquela postura, normalmente, de galanteador. Só que ele é um galanteador por conveniência. Por quê? Porque quando ele quer conquistar alguma coisa, conseguir alguma coisa, ele vai para cima e ele usa de todos os métodos. Se no argumento normal, né, um argumento mais negociador, não funcionar, aí ele parte para a sedução. Só que é uma sedução por conveniência. É aquela sedução que ele diz, já sei como é que eu chego naquela senhora. E aí ele vai tentar investir a ponto de chegar no objetivo dele, independente do que vai custar. Por quê? Porque naquela hora o desafio está aceito por ele. Então ele vai fazer de tudo para chegar no resultado que ele espera, né? É um elemento que realmente ele tem grandes qualidades, né? E o ego dele, eu diria que é o centro da energia, né? Por quê? Porque o ego dele é o centro da energia. Porque ao mesmo tempo que o elemento ele tende a ser o grande profissional, quando ele está com o ego massageado, sendo valorizado, sendo reconhecido, ganhando bem, sendo valorizado em casa, ele também acaba por ter o ego contra ele quando ele está na dor. Por quê? Porque na hora que ele leva uma bola nas costas de alguém que ele tem assim um certo respeito, alguém que ele entende que tem uma certa autoridade emocional, e naquela hora aquela pessoa se comporta de uma forma a parecer que decepcionou ele, naquela hora ele se tranca. É aquele efeito ostra, sabe? Que a ostra vai, e mesmo que você force, você pode quebrar, mas ela não consegue abrir. Então ele vai viver ali. Vamos fazer uma situação hipotética. O cara chega em casa, ele vê uma mulher maravilhosa, que ele ama demais, mas em dado momento ele entende que levou uma bola nas costas com ela. Ou seja, aquele ex-namorado dela, que ela sabe que ele não gosta do cara, não sei se ele se sente inseguro, qualquer coisa assim, por causa de umas histórias que ela contou que aconteceu no passado. E de repente, esse cara acabou namorando um namoro com ela, mas continuou visitando a mãe e o pai dela, porque ficou o relacionamento, né? E certo dia, ele chega em casa e tá lá e tal, e ela demorou um pouco de chegar. E deu 8 horas, 9 horas, 9h30 a mulher chega. E aí, amor, opa, o que houve? Não, passei na casa de mãe lá, tal, tava lá, batendo papo. Tá, beleza, passou.
2 dias depois, em algum lugar, ele conversando com alguém que estava lá também. Ah, eu vi fulana lá, antes de ontem, na casa da sua sogra, até perguntei por você. Fulano estava lá, e Beltrano, e fulano estava lá. É. Tá bom. Ah, beleza. Mas tá tudo bem contigo? Tá, beleza, passou ali. Aí chega em casa. Bom, naquele dia que você, né, antes de ontem, você chegou e estava na casa da tua mãe, chegou até um pouco alegre aqui. Você acabou não me contando detalhes de lá. Quem era que estava lá mesmo? Ah, não, tinha uns colegas de fulana lá e tal, Beltrana, Ciclana. O fulano não estava lá? Tava, amor. E por que você me negou isso? Por que você me negou essa informação? Ou seja, ela não falou para não render a conversa, já que infelizmente, ou felizmente, apenas ele estava lá e ela terminou o relacionamento com ele, mas não ficou inimiga. Então estava todo mundo lá no ambiente legal, todo mundo brincou, a pessoa, e o cara foi embora. Cada um foi para sua casa e tal. Mas ele, entendendo que ela tinha que contar para ele, naquela hora ele se trava. Por quê? Porque entende que, naquela hora, a mulher que ele ama e que diz amar ele, não foi sincera com ele. Por quê? Porque estava junto de um cara que ela sabe que houve um relacionamento. E esse cara é um tanto inseguro. Vamos considerar uma situação para reforçar um pouco, para dramatizar um pouco mais a situação. Esse cara tem 45 anos e ela tem 26. Então esse elemento já anda, de certa forma, inseguro. Por conta de entender que é meio que uma garota que talvez ele nem merecesse, mas ele se sente bem com ela e entende que ela também respeita ele. Entende? Então, está mais ou menos aí um perfil do que é a característica emocional do psicopata. Por quê? Porque nessa hora ele vai se trancar e ele vai precisar ali de uns 6 a 8, 10 dias para relaxar de novo. Por quê? Porque durante esse tempo, não é que ele não quer relaxar. O próprio consciente dele vai tentar convencer ele de que não tem por que ele ficar nessa besteira. Porque realmente ela é sincera. Ela não tem nada com ele, mas ele vai tentando se convencer, mas mesmo assim ele depende de um tempo, que é para ir relaxando, até conseguir descontrair. Um grande recurso do traço de personalidade psicopata é o poder de negociação. Um exímio negociador. Grande líder. Capacidade de liderança assim fora do comum. Né? Um elemento assim que realmente eu diria que nos recursos do seu traço, ele tem tudo para ser um grande pai, um grande profissional, um grande amigo. Ou seja, tudo que ele se envolver a fazer, ele vai fazer com precisão. Né? Ele só precisa sentir-se sempre no controle da situação. Né? Comunica-se com facilidade, né? Adora a interação, ele costuma em uma roda de amigo sempre ser aquele que se destaca, de certa forma, que ele está sempre trazendo alguma coisa nova, alguma coisa lógica. A maioria das vezes ele é um cara muito habilidoso, ele acaba pongando no assunto do outro e conseguindo meio que puxar como se aquele assunto fosse dele, entendeu? E acaba desenrolando aquele assunto. Ou seja, ele é muito estratégico, ele é aquele cara muito sonda, ele chega em um determinado local, assim, como eu diria assim, que tipo vamos considerar que ele chega em um restaurante, e aí ele nunca vai sentar no meio, sabe, no meio da galera. Ele vai chegar, vai olhar, sondar quem está dentro do restaurante, e muito provavelmente, se houver disponibilidade de lugares, ele vai escolher aquele que fique mais afastado, tem uma vista panorâmica maior, né, como se ele estivesse evitando dar as costas para alguém. Não é só por educação, mas principalmente por cuidado. Né? Ele não quer se tornar uma presa fácil. Então ele está sempre procurando se proteger, está sempre procurando estar resguardado de qualquer tipo de possível surpresa desagradável. Né? O psicopata tem essa malícia aí. Como eu falei antes, ele prima por justiça e sua forma de amar, isso vale a pena ser frisado, mostrando quão grande é a sua responsabilidade sobre aquele outro, sobre a sua esposa, que mesmo sem o amor extraordinário, ele está ali cumprindo com o papel dele. E assim vai valer para os filhos, para a filha, para tudo, entende? Para o cachorro. Ah, mas ele não gosta de animal. E aí, a filhinha adora animal. E ela quer ter um cachorro. E aí, ela vai, insiste. Dado o momento, a mãe dá uma reforçada e tal, e ele compra o cachorro. Ele não quer ter trabalho com esses elementos que não dão resultado, que não tem um certo custo-benefício. E aí, ele vai lá e compra o cachorro para ela. E ele está lá. O cachorro está lá em casa e ele está trabalhando. Mas aí, ele vem do trabalho, chega em casa, tudo bem, filha, e tal, pega ali, para. Cadê o cachorrinho?
Ah, pai, ele já tá dormindo. Você deu comida a ele? Você cuidou dele direitinho? Filha, já tem uns 15 dias que ele tá com a gente. Já deu banhozinho nele? Já? Entende? Então ele tem essa coisa aí. Do que quem comprou o seu carvão molhado que abane, né? Então, se o cachorrinho tá agora sob a tutela dele, então ele é responsável também. E por isso ele cobra daquele que assumiu a responsabilidade de trazer para de junto. E ele vai estar ali colado. Entende? Pois é, então tá aí algumas características do traço de personalidade psicopata, né? Esse é o terceiro dos 5. O próximo é o masoquista. E na sequência vem o rígido. Então vamos ficando por aqui. E como eu comentei antes, isso não é uma explanação sobre o traço de personalidade para acadêmicos, para profissionais, para pessoas que lidam com relacionamento humano. Isso aqui são dicas, são ferramentas que eu estou dispondo, né, disponibilizando para uso doméstico, para uso pessoal, para que você possa entender melhor o seu amigo, o seu irmão, o seu cônjuge, né, o seu namorado, o seu patrão, e não só entender ele como pessoa, para poder saber se é interessante você estar. Vamos considerar uma situação hipotética. Você é moral. E aí você está lidando com uma rígida, que está se empolgando com a situação e tal, e você sabe que você tem uma oralidade um tanto exacerbada. E a garota com quem você está, você já percebeu pelas características que eu dei aqui, que ela é uma rígida mesmo. Sabe? Como eu falei antes, é fácil perceber qual é o traço principal daquela pessoa. Mas tem gente que o traço de personalidade é bem ascendente. Tipo assim, é como se você tivesse 50% de um e o próximo colocado é só 20. O outro é 18. O outro é 12, entende? Então, obviamente que aquele traço vai predominar com essas características que eu dei aqui como sendo o traço principal. Então, quando ele com moral for fechar um relacionamento com ela mais sério, tipo um casamento, ele sabe do que ele vai encontrar. Por quê? Porque existem comportamentos que eles acontecem através do comportamento natural, involuntário, espontâneo no caso, que você identifica como sendo daquele traço de personalidade, que muitas vezes acontece de uma forma em que você não pode impedir que aconteça. Então, automaticamente, se eu estou com um rígido, que ele tem um comportamento um pouco galanteador, aquele elemento sedutor, sabe? Aquela minha namorada, ela gosta daqueles vestidinhos decotados que aparece ali uns 40% ali do seio, bem sedutor ali e tal. É o jeito dela por ser rígida. Mas eu, com moral, não gosto que ela use aquilo ali. Por quê? Porque eu sou ciumento. O oral, ele é ciumento, ele é afetivo, ele é pegajoso, sabe? Então, ele acha que o outro tem que ser só dele. E a rígida, ela não é de se prender a ninguém assim. Ela não gosta de muita prisão, ela quer liberdade. Imagine esse casamento onde é que vai terminar. Entende? Ah, mas peraí, isso quer dizer que um rígido não pode casar com moral? Claro que pode. Mas tem um nível de relacionamento, de sentimento, que pode dar suporte àquelas incompatibilidades de traço. Veja se você realmente atende esse nível mínimo. Porque pode ser que não. Entende? E aí, se você forçar, lá na frente pode não aguentar. É bom analisar tudo isso antes. Né? Antes que aumente a afetividade, que o outro fique dependente emocional, ou que venha filhos, e aí os filhos vão acabar pagando, né? Por estar ali vivendo duas pessoas que eles amam, se engafinhando o tempo todo lá, se ofendendo, se machucando, e a criança tem uma sensação que isso está acontecendo por causa deles. Que volta e meia ela vai ouvir um dos dois dizer assim: se eu não tivesse filho com você, eu não estaria mais suportando isso. E a criança está de lá do quarto ouvindo isso, dizendo: a culpa é minha, que droga, por que eu nasci? Imagina, né? Então, como eu falei no início, eu sou Jorge Reis, sou psicoterapeuta, com especialização em leitura corporal, comportamental, hipnose transformacional, psicanálise e outras coisas aí. E precisando de qualquer coisa na área emocional, eu vou estar à disposição. Nosso método de trabalho terapêutico principalmente por videochamada, né? Você aí no conforto da sua casa e eu, 300, 500, 600, 1000, 10 mil quilômetros de distância, não vai ser o suficiente para impedir que você possa ser acompanhada, né, e tratada dos seus problemas emocionais, porque eu só preciso estar te vendo. E uma outra grande qualidade e benefício do nosso método é que, na maioria das vezes, quando você vai a um profissional da área de saúde mental para ressignificar alguma coisa, ele só vai poder te ajudar se você contar para ele o que está te ofendendo, está te afligindo, né? No nosso método, que é um método generativo, né? Então, eu consigo
Se você lembrou ali de 10 coisas em um determinado período que eu colocar para você, mas você me falar de 2 ou 3, a gente vai conseguir tratar as outras. Que eu só preciso que você lembre. Entende? Eu sei o quanto você vai se sentir constrangida de ter que me contar que foi violentada pelo seu irmão, pelo seu primo, pelo seu tio, ou em alguns casos, infelizmente, até pelo padrasto, ou em alguns casos até pelo próprio pai, como já tive casos muito dentro dessa área. Então, provavelmente você não queira me contar sobre isso, né? Mas a gente consegue chegar nela e resolver sem que eu precise saber. Tá bem? Então vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe e muito obrigado pela paciência.